Queridos, se vocês acham que a inteligência artificial vai escrever por vocês, não é assim que funciona, né? Não é exatamente assim que funciona, tá? Então, hoje, nessa live, eu vou mostrar para vocês o que é que a IA ela pode fazer e o que é que ela não pode fazer aí na sua dissertação ou tese, tá certo? Então, é bem importante que vocês entendam que essa dissertação, que essa tese é um texto de vocês e que por isso vocês que precisam escrever esse trabalho. Esse texto é seu. Quem escreve é você. Mas claro que as ferramentas de inteligência artificial, elas são aliadas poderosíssimas nesse processo de escrita, não é verdade? Então, quem aí acha a escrita da dissertação ou tese solitária? Comenta solitária para eu saber se você acha que esse processo é de boas ou se você acha que escrever realmente um trabalho científico, ele é um processo solitário. Então vamos lá, as IAs, pessoal, elas têm capacidades, como eu sempre falo, inimagináveis, né? Tem coisas que talvez você nem imagine que a inteligência artificial ela é capaz de fazer. Mas não é porque ela é capaz de fazer coisas inimagináveis que nós, pesquisadores, somos autorizados a usar IA para qualquer tarefa, tá certo? Então, lembra quando sua mãe dizia você não é todo mundo? É basicamente isso. A IA não pode fazer qualquer coisa aí na sua dissertação ou tese, tá? Só que vocês vão ver que a autoria sempre tem que ser humana. Então a IA não pode escrever por você, tá certo? Isso porque a IA ela não sabe o que é que a banca e o que é que o seu orientador espera do seu trabalho. A IA não vai conseguir defender o seu trabalho no dia da banca. Imagine se uma IA escreve o seu trabalho todinho e na hora que a banca pergunta uma coisa mínima, por que você escolheu esse referencial teórico? Ou então, por que, que você escolheu esse método? E você não sabe responder. Então, quem tem que tomar a decisão do seu trabalho é você, não é uma ferramenta de inteligência artificial, tá? Porque você precisa saber defender esse trabalho do início ao fim. Todas as perguntas que a banca fizer, você precisa ter as respostas na ponta da língua, porque foi você que fez esse trabalho. As IAs, elas não sustentam o argumento, né? É você que vai sustentar ali. Então, é por isso que tem coisas que a IA pode fazer e as universidades permitem, e tem coisas que a IA não pode fazer, tá? Então, esse é um ponto. Se a IA conseguisse, né, escrever uma tese sozinha, a sua tese simplesmente não valeria uma tese, não é verdade? Então, o valor que o seu trabalho tem é exatamente a contribuição intelectual que só você pode fazer naquele trabalho. Tá? E aí? Agora, tem uma coisa que essa portaria fala que é vedado, que é a submissão de um conteúdo escrito por IA como se fosse seu. Então, a IA não pode escrever por você. Então, se você acha que a IA vai escrever sua dissertação ou tese, você pode tirar o seu cavalinho da chuva. Muitas pessoas perguntam para mim, Paula, eu posso mandar um áudio para a IA contando tudo que eu quero, né, escrever no trabalho para ela escrever para mim? E a resposta é sempre não, porque desse jeito a IA vai estar escrevendo por você, ora bolas. Então, escreva o seu trabalho, não é verdade? Isso porque você é o responsável pelo conteúdo final, esse texto é seu. Inclusive, se tiver plágio naquele trabalho, a responsabilidade é sua. Se tiver alguma informação errada, falsa naquele trabalho, a responsabilidade é sua, não é da IA que você usou, tá certo? Então, sempre, sempre, sempre que a gente usa inteligência artificial em qualquer trabalho, a gente precisa declarar o uso dessas ferramentas. A gente precisa ter coragem de dizer que usou aquela ferramenta, tá bom? Então a gente tem que escrever do jeito certo, sem plágio. Como é que você escreve sem plágio? Você bebe da fonte, né? Você lê o artigo que tem aquela informação, você entende aquela informação, escreve com suas palavras e cita aquele artigo que tem aquela informação. Então isso é você escrever sem plágio. Então usar ChatGPT, por exemplo, não é automaticamente cometer plágio, mas se você usa a informação que o ChatGPT te deu, não checa a fonte e usa aquilo e usa como se fosse seu, isso pode ser considerado plágio. Plágio por inteligência artificial, como diz a norma lá da Federal de Santa Catarina, tá? Então, cuidado com esse limite, tá certo? A banca odeia inteligência artificial, se é a IA que escreve por você, na hora que a banca vai ler, ela vê, ela percebe. E a banca nenhuma, precisa de detector de inteligência artificial para saber se um texto foi ou não foi gerado por IA. Quem é professor experiente mesmo, na hora que lê, a gente sabe. Na hora que a gente vê a organização do documento, na hora que a gente lê o trabalho, a gente sabe se tem ou não tem IA ali, tá? Então, o professor experiente de verdade, ele não precisa de detector.
Então, o mais importante não é nem isso, o mais importante é você escrever em profundidade, tá certo? Então, não leve um trabalho com cara de chat GPT, um trabalho, né, com cara de IA para sua banca, tá certo? Então, as bancas não gostam quando você não faz a coisa certa. Mas vai ter banca que não gosta mesmo porque ela não aceita inteligência artificial. E tá tudo bem. Cada um tem o seu tempinho, né? As mesmas pessoas que até hoje ainda não gostam de inteligência artificial, também um dia não gostaram do Google e hoje usa o Google para fazer pesquisa. Eles não vão mais na biblioteca pegar a enciclopédia básica para fazer pesquisa, né? Os mesmos que não gostaram quando foram criadas as calculadoras, hoje também usam calculadora para fazer conta, né? Então, cada um tem o seu tempo de adaptação às ferramentas, está tudo bem. Mas, se existem regras e a regra é fazer a declaração do uso de inteligência artificial, proteja o seu nome, que é o seu nome que vai estar lá no trabalho. Então, faça a declaração e cite a portaria do CNPq. Porque, por mais que a banca não goste de inteligência artificial, ela sabe, todo mundo sabe que existe uma portaria do CNPq. Por mais que ela seja contra a portaria, ela sabe que a portaria existe. Então, você vai estar se protegendo, protegendo o seu nome, protegendo a cassação do seu título lá na frente, tá? Então, declarem, não tenham medo de declarar. E se a banca disser, não gosto de A, você ou vai ficar calado ou vai dizer, tudo bem, respeito, mas eu preciso seguir a portaria do CNPq, porque essa é a regra vigente, tá? Então, se a regra vigente é declarar o uso de A, eu preciso declarar o uso de A no meu trabalho. Então, se atentem a isso, tá certo? Inclusive, né, depois de um dos nossos workshops, eu recebi esse feedback aqui e eu achei muito legal. Eu vou ler ele na íntegra para vocês, porque olha o olhar da banca para esse trabalho aqui. Era um aluno de TCC, tá? Eu adoro, né, ver os alunos de graduação já buscando o uso ético de inteligência artificial, porque é essa geração que está tendo o primeiro contato com o método científico e é quem mais precisa aprender a usar a inteligência artificial já do jeito certo, né? Então, ó, ele falando que participou, né, do workshop do uso de inteligência artificial, e isso fez uma diferença absurda no TCC dele, que ele defendeu e não apenas tirou 10, como, olha a banca, a gente está falando de banca agora, como a banca elogiou muito o trabalho dele e a maturidade que ele demonstrou, um aluno de graduação, principalmente em utilizar a inteligência artificial da forma correta e declarar o uso, visto que muitos alunos de graduação ainda têm receio de usar ou simplesmente não declaram. Ele falou que estava pago o workshop, né? Então, olha a importância disso. Então, quando você faz a declaração, não tenha medo de declarar. Quando você faz a declaração, você vai receber elogios pela maturidade científica, assim como esse aluno de graduação recebeu, tá? Então, façam isso. E sempre se resguarde, né, citando a universidade, citando a regra do CNPq, tá bom?